Estamos de volta no nosso último bloco com o Daniel, da Escola Sistema. Mas antes de passar a palavra para Daniel, peço a você que ajude o nosso programa. O nosso telefone é 3608-3900. 3608-3900. Ligue para cá, dê sugestões para o Momento Empreendedor. Daniel, e aí? Como é que esse trabalho de gerenciamento que não é fácil na atividade escolar, quais são então essas novas demandas que surgem aí da classe média? O pai ele precisa que a escola seja dois ambientes, né? Que seja um ambiente de aprendizagem e que seja um ambiente de acolher, o ambiente, né, do aluno estar lá. Por exemplo, é interessante, tem pais que colocam o filho para fazer curso de inglês, mas às vezes o pai não está muito preocupado com o curso de inglês. Ele está preenchendo aquele horário que coincide com o horário da mãe por causa do trabalho. Então são novas demandas que as escolas elas precisam estar antenadas a isso, né? Por exemplo, a natação é depois da aula, à tarde. Então tem pai que já matricula o filho na natação já por causa do horário, porque ele está em Natal, preso no engarrafamento, né? Então tem é interessante, tem toda essa logística que a gente está absorvendo. Tem que perceber o crescimento da cidade, exatamente, as demandas que estão surgindo e aí se adaptar, né, ao que está sendo solicitado pelo cliente. A gente tem que enxergar isso rápido, né, e tentar conseguir dar a resposta, né, para exatamente essas demandas. Daniel, eu tenho uma curiosidade. Como é que está vivenciando esse momento agora de transição do vestibular para o Enem? Esse é um outro desafio, né, da escola, não é isso? É um desafio da escola, é um desafio de pais. Educação, voltando agora para a parte educacional, educação não se faz só com escola e aluno, são 4 pilares, são os 4 pés da cadeira, o aluno, o professor, a família e a escola. Então a escola tem que funcionar, o professor tem que estar motivado, tem que estar em sala de aula trabalhando, isso na rede pública e na rede privada, principalmente na privada. O professor tem que estar comprometido, sala de aula, trabalhando direitinho, com novas metodologias de ensino. A escola tem que ter um modelo de gestão que funcione, que tenha aula, que tenha, né? Os pais têm que participar, porque o processo de formação de uma criança e de um adolescente depende dessa troca de experiência mútua. E falando do Enem, falando do aluno lá da ponta final, o aluno tem que querer. Então esse é um ponto que talvez seja o desafio. Conciliar, crucial. Juntar tudo isso, né? Motivar o aluno. Tem uma coisa interessante que a gente trabalha com o aluno do terceiro ano, que é mostrar para ele que a universidade vai ser uma oportunidade que vai abrir portas para ele, né? E que ele vai ter uma boa profissão, que ele vai ter um bom emprego. Cursar a universidade, seja ela federal ou pública, é uma coisa fantástica, é uma coisa que vai abrir muitas oportunidades. Então o grande desafio, antes de falar do Enem, o grande desafio da gente, como professor de ensino médio também, é motivar aquele aluno, concorrer com as tecnologias. Aí né? eu ia fazer essa pergunta. Como é que está se dando na escola, né, o desafio do aluno hoje que tem o seu iPhone, que tem o seu tablet, que tem o seu netbook, ou seja, que está a todo momento conectado, recebendo mensagens. Hoje eu acho que é um grande desafio, né, a sala de aula, exatamente em função dessas novas tecnologias, que podem somar, mas também podem criar dificuldades para o aprendizado do aluno. Exatamente. É como um carro, ele serve para levar para o hospital e ele serve para atropelar. Então, as tecnologias, se o professor, a escola, a família e o aluno conseguem usar essa tecnologia para a sala de aula, você vai ter resultados fantásticos. Se você não consegue, você vai ter perda de tempo, você vai ter prejuízo. No Fundamental 2 e no Médio, a gente já tem materiais didáticos de alto nível, o aluno compra o livro. O livro de papel, fazendo aqui uma vírgula, o livro de papel dificilmente ele vai deixar de existir. Mas hoje o pai compra o livro e ele recebe os códigos para acessar pela internet, ele recebe os CDs com material didático. Então é muito bacana. O nosso desafio concorrer... Isso pode agregar conhecimento, né? Sem Porque dúvida. Aí você está não só no livro, mas também na tecnologia da informação com movimentos, né, com configurações, que fazem com que você, né, tenha uma outra visão. Mas aí tem o lado ruim. Qual é o lado ruim? O lado ruim
é concorrer com o que o aluno está mais interessado, que é a rede social, que é o bate-papo, que são os conteúdos que às vezes os pais não acompanham, os conteúdos mais complexos, conteúdos proibidos, violência. Então é um desafio. Por exemplo, o aluno que leva um tablet para a escola é muito interessante, porque aquele tablet ele pode estar recheado de conteúdo, mas aquele tablet pode estar também recheado de coisa ruim, exatamente. Então, o desafio é isso. O desafio é professores, escola, família, encontrar o equilíbrio. O aluno tem o direito, deve usar a rede social que ele prefere, deve interagir com os colegas, enfim, de outros estados, né? É interessante isso, porque faz parte do crescimento. Mas essa parte do entretenimento não deve ocupar toda a sua vida, deve ocupar uma parte porque os estudos são que vão dar a sua formação, o futuro, né? Exatamente, a Daniel, formação. Agora, voltando aqui, eu vou voltar ao segundo bloco para você falar um pouquinho mais sobre os seus sonhos do futuro. Porque você começou a falar a princípio da história de uma franquia, já tem um modelo que eu acho que já está meio que testado, né? Porque vocês hoje têm três unidades, mas todas elas são independentes. E aí, como é esse sonho? O que é que você está pensando? Porque eu digo isso porque nós temos Parnamirim. Eu digo que Parnamirim é uma cidade muito interessante porque ela cresce de fora para dentro, né? Veja só o que ocorre. Nova Parnamirim é uma outra cidade dentro da cidade, né? É uma USP, Parque Industrial, tem uma outra formação. De repente a Liberdade, Primavera já tem, né, uma outra composição já ligando ali com os green clubs. Aí tem Cajupiranga em expansão, ou seja, você tem inúmeras possibilidades numa só, né, de realizar o crescimento. E como é que você está sonhando, né, com essa franquia da Escola Sistema? Então, a gente tem um modelo hoje de gestão, um modelo que dá resultado. Somos, nos últimos 4 anos, ou o primeiro lugar ou o segundo lugar do Enem, comprovado, né, na relação que sai do MEC. Então, esse modelo vem dando resultado. Temos pais e alunos satisfeitos, as pesquisas nos apontam 87%, 89%, 90% de satisfação de pais. Temos o resultado do ingresso do aluno nas universidades. Também somos a escola, hoje, a escola que mais coloca aluno dentro da UFRN, né? Em Parnamirim, desconsiderando Nova Parnamirim, obviamente, considerando só o núcleo de Parnamirim. Então, temos um modelo que vem dando resultados importantes. Temos a maior aprovação da UFRN em Parnamirim. E temos um crescimento, a média, estamos crescendo a uma taxa de 12% ao ano. Então, para um setor educacional que tem suas dificuldades, carga tributária alta, voltando para a parte empresarial, a parte dos juros impede às vezes o crescimento, você vai investir, maiores investimentos. Exatamente. Mas mesmo nesse contexto, digamos assim, não muito confortável, a gente vem mantendo um crescimento. Então, acho que a escola está no caminho certo. Estamos abertos a parcerias. O modelo da franquia, a gente está montando isso ainda, é um sonho. Quem sabe, né? 2014 a gente já pode começar a pensar nisso, né? Mas estamos antenados ao que está acontecendo, né? E surgindo oportunidades de parcerias ou com novas escolas ou com escolas já existentes, a gente vai sentar para conversar. Daniel, nós já estamos chegando no final do nosso programa e aí eu peço a você que deixe aí uma mensagem para os nossos telespectadores, né? Uma mensagem para aqueles que querem empreender, para aqueles que querem entrar nesse mundo complexo que é o empreendedorismo. Tem uma frase interessante que eu acho que é bem interessante para a gente concluir. Algumas pessoas dizem assim, não quero mais trabalhar, vou abrir meu próprio negócio. Não pense assim, não é assim. O empreendedor, você tem muito trabalho, você tem muita responsabilidade, você não tem horário, né? Seu telefone toca de 6 da manhã, de meia-noite, com coisas para resolver. Então, ser empreendedor não é não trabalhar. Agora, é muito gratificante você conceber um sonho, você ter um sonho, você transformar isso em realidade, as pessoas acreditarem no seu sonho. Então, se você que está em casa pensa em ser empreendedor, pensa em expandir, errar faz parte, só não erra quem não tenta. Né? Então, você estava lá dizendo, né, que começou o programa. Você começar errando e vai aprendendo com os erros. Então, se você pensa em abrir seu próprio negócio, vá atrás. Gestão hoje é tudo. Então, tudo tem que ser controlado, a parte de receita, a parte de despesa,
A gente tem hoje informática que ajuda muito a parte de controle de despesas e gastos. Mas é muito bom, é muito gratificante. Muito gratificante ver o resultado e o sucesso. Daniel, muito obrigado, né, pela sua entrevista. Creio que está contribuindo com todos nós que estamos aqui aprendendo um pouco, né, com a história de sucesso dos empreendedores. Muito obrigado, muito sucesso e, se Deus quiser, né, você vem aqui outro programa já falar das suas franquias, do crescimento da empresa, né, e do sucesso do seu negócio. Parabéns, Daniel, e a você, nosso telespectador, muito obrigado e até o próximo domingo, se Deus quiser. TV Metropolitana, onde nossa gente é destaque.